Terça-feira é dia de MGTV Responde aqui na TV Integração e hoje vamos falar do vício em álcool e drogas. Uma situação que pode desestruturar as famílias e trazer consequências graves. Quem vai responder as dúvidas é o psicólogo Roberto Lopes Mendonça. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. O que leva uma pessoa, a entrar no caminho das drogas e também do álcool? São vários fatores. A situação é bem mais complexa do que a gente pensa a princípio. Podem ser fatores familiares, fatores sociais, fatores culturais e pode ser o conjunto desses fatores como um todo. E é por aí que a pessoa acaba entrando, às vezes pela própria curiosidade. E a nossa cultura leva para isso um pouco. A gente já tem uma pergunta aqui da Maria do Carmo, da região central de Divinópolis. Ela diz que tem percebido que o filho dela, de 12 anos, tem chegado em casa um pouco transtornado. Ela quer saber como identificar se, às vezes, pelas atitudes dele, ela já consegue saber se ele está realmente no mundo das drogas, se ele já começou a usar drogas. Talvez a melhor maneira seja a conversa com essa criança, 12 anos. Mas alguns sinais realmente podem nos indicar, Por exemplo, o uso de maconha, por exemplo, que geralmente é uma droga inicial, os olhos vermelhos, o cheiro característico da maconha, que é relativamente forte. Geralmente a pessoa tem um apetite muito elevado depois do uso e talvez a fala pastosa em alguns momentos. Isso pode ser alguns sinais, mas nem sempre a gente consegue ver. Tem o famoso colírio que a pessoa usa para tirar alguns sintomas, produtos para tirar o cheiro, acaba dificultando um pouco. A partir de que momento essa pessoa começa a cometer crimes, pequenos crimes para se sustentar, Isso é um pouco mais na frente, não é no início do consumo? Isso depende do tipo de substância que a pessoa faz uso, A maconha, por exemplo, é relativamente barata, a pessoa não vai precisar fazer crimes para conseguir maconha. Outras substâncias, a cocaína, o crack, já fica um pouco mais caro o consumo, então a pessoa talvez tenha que praticar pequenos furtos ou coisa assim. Mas nem sempre é o que acontece. Muitas pessoas conseguem sustentar aquele uso durante um bom tempo sem cometer nenhum crime. Inclusive, é o comentário, de uma pessoa que não quis se identificar, fala, e quando os adultos mantêm o hábito de usar drogas por toda a vida? Tem gente que consegue administrar isso? Sim, nem todo uso de drogas ou de qualquer outra substância é problemático, Sei lá, no pouco tempo do futebol, muita gente vai tomar uma cerveja na hora de ver o jogo, coisa assim, e isso não acaba acarretando nenhum problema para a pessoa. Eu gosto de pensar que a pessoa começa realmente a ter algo assim de uma dependência ou de um uso mais complicado quando ele passa a ter problemas com aquele uso, problemas de saúde, problemas de relacionamento com a família, com amigos, começa a se afastar, do convívio que ele tinha, aí talvez seja a hora de a gente começar a prestar atenção. Uma outra pessoa que não quis se identificar diz como lidar com o jovem que não tem o quê e depois de uma desilusão amorosa muito grande começa a beber. Isso pode levar ao vício? Não necessariamente. Pode ser apenas uma maneira que a pessoa está usando para enfrentar esse luto, da perda dessa pessoa querida, que talvez seja a maneira que ele encontrou de se medicar, usando alguma substância, por exemplo, a bebida. Mas, muito provavelmente, aquilo vai passar, assim como o luto, Mas, se a coisa começa a ficar um pouco exagerada, talvez seja interessante prestar atenção. É comum, nessas situações difíceis, que às vezes a pessoa enfrenta, a gente enfrenta, na vida, as pessoas procurarem como uma fuga o álcool ou as drogas? Sim, geralmente eles acabam sendo uma boa solução, E mesmo, não só a gente fala do álcool, porque é uma substância lícita, mas mesmo outras substâncias lícitas, medicamentos, eu perdi alguém, eu procuro um médico e ele me receita alguns remédios para eu conseguir passar por aquele momento. Então isso é uma questão bastante comum na nossa cultura. A gente tem uma tendência a não conseguir suportar, adversidades. E o uso do álcool e das drogas pode também levar à depressão? Às vezes a pessoa vai na fuga e aí piora, em vez de melhorar, Claro, Sim, porque muitas vezes, pensando numa ideia dessa de um luto, perder alguém que eu gosto, não necessariamente pela morte, mas perder o relacionamento, a pessoa às vezes passa um bom período, fazendo esse anestésico, que o álcool ou a droga pode proporcionar e não vivenciando aquele luto. E aí depois no futuro isso vai ser cobrado dela de alguma maneira. É aconselhável que as famílias orientem a pessoa que talvez esteja começando a usar a droga ou ao álcool,
também a fazer uma terapia? A terapia pode ajudar essa pessoa a sair desse caminho? Sim, sem dúvida. A terapia talvez seja o caminho mais indicado, né? Mas a conversa dentro da família é muito importante, principalmente porque algumas substâncias, o álcool, por exemplo, é algo muito comum na família brasileira, né? Cada vez mais a gente tem incentivo ao uso de álcool, a cerveja, coisa assim. E é estranho, às vezes, para o adolescente, assim, eu não posso beber, mas meus pais bebem, né? Como que faz? Né? Talvez o interessante é cuidar dos exageros. Uma pessoa também que não quis se identificar. Como delimitar o consumo social do álcool e o vício? A palavra vício é uma palavra difícil da gente trabalhar. Ela foi retirada da legislação brasileira sobre álcool e drogas em 1976, há 40 anos atrás, né? Mas a gente ainda trabalha um pouco com ela, mais no senso comum. O jeito de delimitar é começar a prestar atenção se a pessoa está tendo problemas com aquilo. Pode ser problema de saúde. Nesse caso, o álcool é mais perigoso que o problema de saúde derivado do álcool. Geralmente acontece muito tardiamente, depois de muitos anos de uso. Mas a pessoa começa a ter comprometimentos sociais, né? Ele se afasta da família, se afasta dos amigos, né? O álcool necessariamente não, porque às vezes a pessoa sai para beber com os amigos, né? A outras drogas já se perde um pouco mais isso. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Você continua aqui com a gente. Então, daqui a pouco a segunda entrevista com